Direto da redação. Vamos chamar aqui o futebol aqui, porque tive a rodada do Brasileirão, e a Rosária Farage acompanhou tudo, os cariocas, participação dos cariocas no Brasileirão. Rosária Farage do portal Eu Rio, bom dia, querida. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. E vamos falar então do futebol carioca nessa última rodada. E o melhor do Rio na última rodada foi o Botafogo, que venceu o Fortaleza por 3-1. 2 gols de Eduardo e um de Marçal, fora de casa, no Castelão. O Botafogo foi muito bem. Um Botafogo que vinha fazendo boas partidas, mas não conseguia triunfar. Com esse resultado, o Botafogo está na 13ª colocação, com 30 pontos, 5 a mais do que o primeiro na zona de rebaixamento. E o técnico Luiz Castro falou a respeito disso, né, dessa participação do Botafogo triunfando depois de uma boa exibição. Vamos ouvir? Boa noite. Eu trazia esse sentimento porque nós, nas últimas jornadas que fizemos, quer no Juventude, quer em casa com o Flamengo, tínhamos sentido alguma injustiça no resultado. Cada um faz a análise que entende fazer, mas eu senti que devíamos ter ganho no Juventude em função daquilo que fizemos e das oportunidades que criámos, e achei que o resultado contra o Flamengo também tinha sido tudo em função daquilo que produzimos em campo. Eu sei que o mundo do futebol é muito resultadista e sei que nós sofremos muito com essa falta de resultados ao longo das nossas épocas, e sabia que só trabalhando muito e só continuando no caminho sem desvios é que podíamos alcançar as vitórias. Se nos desesperássemos, se perdêssemos a confiança, isso era impossível. E hoje conseguimos fazer isso, conseguimos aliar um bom jogo, jogando fora contra uma equipa que vinha ganhando de forma sucessiva e que tinha um ambiente no estádio muito favorável para eles, apesar do nosso número de adeptos presente. Fazer 17 remates num estádio destes contra um adversário que tinha vindo numa sequência ascendente era extremamente complicado para nós, mas foi possível pelo nosso trabalho, e parabéns aos jogadores por isso. Mas era isto que nós queríamos, aliar o resultado à exibição. Bom, os botafoguenses estão felizes, né? Realizados, voltaram a sonhar com uma subida na tabela, mas quem deixou de encurtar o caminho, né, entre vice-líder e líder foi o Flamengo, porque o Palmeiras, que é o líder, empatou, e o Flamengo, que jogou no Maracanã lotado às 11 horas da manhã de domingo, ele não conseguiu triunfar. Ele empatou em 1-1 com o Ceará inclusive saiu na frente com o gol do Jô, e depois o Gabigol empatou. Esses dois, além dos gols, eles também foram expulsos na partida. É uma coisa que o rubro-negro vem reclamando muito, dessa questão do Gabigol estar sempre metido em alguma confusão e, de uma certa forma, prejudicando o time, porque a próxima rodada ele já não vai poder estar presente para lutar aí por esse campeonato também brasileiro, que apesar da distância entre o Palmeiras com 7 pontos, é algo que os rubro-negros também sonham. Bom, esse resultado só não foi pior do que os outros 2 times cariocas, né? O Vasco e o Fluminense perderam no sábado. O Vasco visitou o Brusque em Santa Catarina, perdeu por 1-0. O Alex Teixeira chegou a marcar 2 vezes, mas estava impedido e os gols, naturalmente, foram anulados. Então, essa derrota do Vasco ainda deixou o Vasco no G4, porque o Londrina, o 5º colocado, também perdeu, mas já liga um sinal de alerta. E aí, o que está acontecendo é o seguinte: está sendo ventilado, ainda não é oficial, mas o Jorginho pode ser o técnico do Vasco pelas 10 rodadas que estão faltando
para que esse Vasco realmente não saia do G4 e consiga voltar à elite do futebol brasileiro. O Fluminense, ele perdeu pelo placar também de 1-0. Ele perdeu na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense. O Atlético foi com time misto, porque está disputando aí também vaga na Libertadores, mas o Fluminense foi desfalcado de 2 peças muito importantes. Na zaga, o Nino, porque estava suspenso, e o Nonato, que foi para o time búlgaro. Então, o Nonato não pertence mais ao Fluminense. Além desse desfalque, vai desfalcar o Fluminense também o restante da temporada. Fora isso, a gente pode falar aqui dos próximos compromissos que esses times do Rio vão ter. Primeiro, vamos começar pelo Flamengo, que enfrenta o Vélez na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Esse jogo vai decidir o finalista da Copa Libertadores. O Flamengo não tem nenhum problema quanto a esse jogo, porque no jogo de ida na Argentina venceu por 4-0, então é praticamente certo a presença do Flamengo na final de mais uma Libertadores. Depois, no sábado, o Fluminense volta a campo agora no Maracanã contra o Fortaleza pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai jogar às 19 horas e vai tentar aí tirar essa diferença, voltar, quem sabe, a vice-liderança, porque o Fluminense, com a derrota, ele caiu para a 5ª colocação. Mas a diferença é pouca, está todo mundo embolado ali, diferenças de 2 pontos para o 3º colocado. O que acontece? Depois disso, no domingo, às 11 da manhã, o Botafogo vai receber no Newton Santos o América Mineiro. Aí também pode dar uma subida bem grande aí nessa tabela, com 3 pontinhos a mais, porque em casa vai ter o apoio da torcida, ainda mais dessa vitória convincente que teve no final de semana. E o Vasco será o último a entrar em campo no domingo, às 4 da tarde, contra o Grêmio. Já o Vasco vai passar uma dificuldade, porque vai jogar com o Grêmio na Arena do Grêmio e com o Renato Gaúcho de volta ao comando do Imortal. Então o Renato vai vir com tudo para poder levantar esse Grêmio, e o Vasco vai ter que mostrar serviço. Quem sabe com o Jorginho agora no comando. E eu volto segunda-feira que vem contando toda a história dessa semana que vai passar agora para a gente e para o futebol carioca. Ok, Roberto? Bom dia, Renata Rosária. Bom dia, Rosária Farage, do Portal Rio. Uma boa semana para você. Uma boa semana para todos e viva o futebol carioca, que suba, que convença, nada de derrota na próxima semana. A participação de Rosária Farage, você que está no rádio. A Rosária Farage, direto do Rio de Janeiro, do Portal Rio, dando aí um balanço sobre a participação dos times cariocas na rodada de final de semana do Brasileirão. Direto da redação.